E aí galera do YouTube, beleza com vocês? Gente, pra gente aqui basicamente finalizar quase, né, a parte teórica aqui do nosso playlist de atomística, a gente vai ver os números quânticos, tá? Gente, o que vem a ser os números quânticos? Entre aspas, de uma forma bem simplista, o número quântico seria a posição do elétron no átomo, tá? A gente sabe que pelo princípio da incerteza de Heisenberg de 1927, nós não temos como dizer onde está o elétron, tá? Beleza, isso foi uma coisa que a quântica nos trouxe. Mas o que a gente fez, gente? Como a gente não sabe onde o elétron está, a gente pegou a eletrosfera e dividiu ela em várias regiões do espaço. E a gente vai identificar essas regiões do espaço para tentar identificar o elétron através dos números quânticos. A gente pegou, dividiu em a eletrosfera em níveis de energia, dividiu em subníveis, dividiu em orbitais e ainda pegou a orientação de giro do elétron. E aí a gente tem os números quânticos, que vai representar exatamente essas quatro coisas que eu falei. Então, entre aspas, números quânticos seria a posição do elétron no átomo. A gente também vai ver, gente, o princípio da exclusão de Pauling, desse austríaco aí, e a regra de Hut, desse alemão, que vai ser importante quando a gente for trabalhar exercícios, tá? Sobre números quânticos futuramente. Tranquilo? Então vamos continuar aí. O primeiro número quântico que nós temos, gente, é o número quântico principal, que a gente representa pela letra Nzinha, tá bom? O que ele vem a ser, gente? Ele indica o nível de energia do elétron no átomo. N varia de 1 a 7. Então, gente, o número quântico principal nada mais era do que aquelas camadas ou aqueles níveis de energia que a gente viu lá no modelo atômico de Bohr, que a gente tinha a camada 1, 2, 3, 7, ou como a gente dizia, K, L, M, O, P, Q. Tá bom? É simplesmente isso, tá? Então, ele vai indicar lá para a camada, o primeiro nível de energia, que a gente chama de camada K, a 2L, a 3M e assim vai. Então, é aquelas camadas, aqueles níveis de energia que a gente viu lá no modelo atômico de Bohr, tá bom? Bem tranquilo, isso é o número quântico principal, tá? Então, a gente tem ali o que? A eletrosfera dividida em 7 partes, tá? Em 7 níveis de energia. Nível 1, camada K, nível 2, camada L, até o nível 7, que é a camada Q. Tranquilo? E bacana, gente, o número quântico principal ele também acaba mostrando a distância núcleo, a distância eletrosfera do núcleo. A gente percebe que quanto mais longe, quanto maior o nível de energia, mais longe ele está do núcleo do átomo. Por exemplo, o nível 7 de energia ele está extremamente longe do átomo. E a gente também tem isso aqui, gente. Quanto maior a distância, maior o nível energético. Então, quem tem maior energia, gente, é o nível Q. Ou quem tem menos energia é o nível K. Tá? O nível K que tem menos energia, o nível Q tem mais energia. Então vai crescendo nesse sentido aí. Tá bom? Então esse é o número quântico principal, gente. São aqueles níveis ou aquelas camadas que a gente viu lá no modelo atômico de Bohr. Seguindo aqui, gente, o segundo número quântico que nós temos é o número quântico secundário, o azimutal, que a gente simboliza, a gente representa pela letra L, tá bom? Ele o quê? O que ele vem fazer? Ele vem indicar a energia do elétron no subnível. A gente sabe que os níveis de energia que a gente viu lá no slide anterior, eles são divididos em subníveis lá, que são o S, P, D, F. Então, o número quântico azimutal ele vai variar de 0 a 3, tá bom? Bem fácil mesmo. Então, como é que vai ficar isso? O subnível S vai ter número quântico azimutal 0, subnível P 1, o D 2, o F 3, tá? É bem fácil, basta lembrar SPDF 0, 1, 2, 3. Aí você vai lembrar do número quântico azimutal ou secundário. Outra coisa que vocês têm que lembrar, gente, lá que é importante, que cada subnível de energia comporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S comporta 2 elétrons, o P comporta 6 elétrons, o D comporta 10 elétrons e o F comporta 14 elétrons. Tudo isso aqui vai ser importante quando a gente for fazer distribuição eletrônica em exercício, quando a gente for trabalhar a identificação de elétrons, números quânticos dele, vocês precisam lembrar disso aqui, tá bom? Então, gente, isso é o número quântico secundário. Ele indica a energia do elétron no subnível, varia de 0 a 3. SPDF 0, 1, 2, 3. Tranquilo? Vamos para o próximo número quântico, e é o número quântico magnético, que a gente representa por M. O número quântico magnético, gente, a gente precisa lembrar lá daquela questão do orbital. Aonde é que está o orbital dentro do átomo? Tá? Então a gente tem o átomo, a gente sabe que o átomo ele tem uma região chamada de eletrosfera, que é a região que não está no centro do átomo.
A eletrosfera a gente dividiu ela em níveis de energia, não é isso? E os níveis a gente dividiu em subníveis. E dentro do subnível que está o orbital, tá bom? O orbital, como a gente viu, dentro do contexto do ensino médio, se não é a realidade do nível superior, seria o local de maior probabilidade de a gente encontrar o elétron, tá? Então, o número quântico magnético, M, ele vai indicar a orientação no espaço, como é que está esses orbitais, tá? Dentro dos subníveis de energia do átomo, tá? E como é que a gente dá o número para ele? O orbital central, ele tem número quântico magnético igual a zero. Os orbitais da direita são positivo e o da esquerda são negativo. A gente já vai entender isso aqui daqui a pouco, tá bom? O orbital, de uma forma bem vagabunda, dentro do ensino médio, a gente representa ele como um quadradinho, tá? Então, esse quadradinho aqui são aqueles orbitais, o S lá que tem formato esférico, o P, que são aqueles austéreos, PX, PY, PZ. Cada um deles a gente representa por um quadradinho, tá bom? Outra informação importante, gente, cada orbital, cada subnível de energia, ele comporta uma quantidade máxima de orbital. O subnível S comporta um orbital, o subnível P comporta 3, o subnível D comporta 5 e o subnível F comporta 7 orbitais. Isso aqui vai ser importante para a gente na distribuição e na resolução de exercício. Vamos ver como fica o número quântico magnético para cada orbital, tá bom? A gente tem ali o subnível S, tá? O subnível S, ele só possui um orbital, que é o orbital lá que tem formato de esfera, né? É um orbital esférico. A gente representa ele por um quadradinho e o número quântico magnético dele vai ser igual a zero. Por quê? O orbital central, como a gente viu no slide anterior, ele tem número quântico magnético igual a zero. E agora, quando a gente tem mais de um orbital, como por exemplo no subnível P. No subnível P a gente tem 3 orbitais, tá bom? Que é o orbital PX, PY e PZ, tá? Como é que a gente vai representar? Então, a gente vai criar o quê? 3 quadradinhos, tá? Para representar cada um desses orbitais. O orbital do centro, ele tem o quê? Número quântico magnético é igual a zero. O orbital da direita vai sendo positivo, aí tu começa mais um. E o orbital da esquerda vai sendo negativo, tu começa menos um. Então, o orbital PX, PY, PZ, o PX menos 1, o PY negativo e o PX mais 1, tá? Se você for colocar nessa ordem aí. Então, os valores de M para P ia ficar menos 1, 0 e mais 1, tá? Então, assim seria o número quântico magnético para os orbitais do subnível P. Tranquilo? Vamos seguindo aí, gente. Para o subnível D, que tem aí 5 orbitais, como a gente viu lá naquele slide lá. Ele possui 5 orbitais lá, que é DXY, DZ e assim vai, tá? Como é que a gente ia fazer? A gente também ia criar para cada orbital desse, para cada representação dessa, a gente ia criar uma caixinha, tá bom? Aqui, ó. Uma caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3, caixinha 4, caixinha 5. Ia criar 4 caixinhas. A do meio a gente ia dar um quântico magnético para ela 0, a da direita sendo positiva, mais 1, mais 2, da esquerda seria a negativa, menos 1, menos 2, tá bom? Aí você ia identificar o elétron, por exemplo, se tivesse um elétron aqui, dessa aqui do menos 2, o número quântico magnético desse elétron ia ser o quê? Menos 2, tá? Aí você vai identificando o elétron dentro desses orbitais do subnível D. O subnível F, gente, a gente tem lá 7 orbitais, essas coisas bonitas aí que vocês estão vendo na imagem, tá? O subnível F, ele possui 7 orbitais, como eu falei para vocês. E aí, o que você ia fazer? Você ia criar 7 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você ia começar, o do centro tem o quê? 0. O da direita vai ficando positivo, mais 1, mais 2, mais 3, tá? Os da esquerda vão ficando negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos dizer que a gente tem um elétron bem aqui, esse elétron bem aqui, eu quero que você me dê o número quântico magnético desse elétron. Você ia dizer que o número quântico magnético dele, ó, o M, é igual ao quê? É igual a mais 1, tá? Simplesmente isso, sem muito mistério, tá bom? Vamos ver o último número quântico, é o spin, tá? O número quântico spin, que a gente representa por Szinho. O número quântico do spin, ele mostra o quê? O sentido de rotação do elétron. Como existe apenas 2 sentidos possíveis, né? Sentido horário e anti-horário,
Esse número quântico assume valores de menos meio e mais meio. Então, como é que fica assim, gente? O que acontecia? O número quântico de spin ele surgiu justamente para explicar como o orbital comportava dois elétrons. A gente sabe que os orbitais, os elétrons, desculpa, eles são negativos. Então, como é que carga negativa com negativa ainda viviam em comunhão, já que elas têm repulsão eletrostática? Então, o que aconteceu? A gente falou que é por causa do giro. A gente vai ter um elétron girando num sentido e o outro elétron girando em outro sentido. Com isso, eles vão criar um campo magnético que vai fazer eles o que? Se aproximarem, ao mesmo tempo que a carga deles acaba afastando ele. Aí surgiu o número quântico spin para tentar justificar como para que os elétrons também não tivessem os quatro números quânticos iguais, tá bom? Então um elétron vai estar rodando no sentido e outro elétron vai estar rodando em outro sentido, tá? Por convenção, gente, por convenção, quando você vê nos orbitais uma flechinha para cima, tá? Você vai dizer que o spin é negativo e o valor vai ser o quê? O spin vai ser menos meio. Quando a seta estiver para baixo, tá, gente? Para baixo, por convenção, o spin vai ser mais meio, tá? Vocês precisam lembrar disso aqui porque isso vai ser importante para a gente resolver o exercício. Então, se o elétron tiver com o spin para cima, menos meio. Spin para baixo, mais meio. Tranquilo? Isso é convenção, tá, gente? É uma convenção que foi feita para determinar isso. Tranquilo? Gente, nós temos também esses dois cientistas, o Pauling e o Hutt, tá? Eles trouxeram duas contribuições. Temos ali o princípio da exclusão de Pauling, que fala lá, o orbital comporta no máximo dois elétrons com spin contrário, tá bom? Então aqueles orbitais lá, aquelas caixinhas, no máximo vai caber o quê? Dois elétrons lá. Se cabe dois, gente, pode caber um? Pode. Pode caber três? Não. Então, outro vai ter, no máximo, lá, dois elétrons. Não pode ter mais do que isso, tá bom? E os spins deles são contrários, ou seja, dentro de uma mesma caixinha, tu vai ter um elétron para cima, com spin para cima lá, que vai ser menos meio. E na mesma caixinha, tu vai ter um elétron com spin para baixo, que vai ser mais meio, tá? Jamais os elétrons podem estar com o mesmo spin, com o mesmo sentido de rotação. Se tiver os dois com o mesmo spin para cima, ou os dois com o mesmo spin para baixo, a questão ela vai estar errada, tá? Vai estar errada essa representação aí. Quando a gente for resolver exercício, a gente vai ver muita questão trazendo essa questão dos elétrons estarem com o mesmo spin para cima ou o mesmo spin para baixo. Isso não pode, tá? Então o orbital vai comportar no máximo dois elétrons e os spin dele vai estar ao contrário, um vai ser para cima, outro vai ser para baixo. O Hutt, ele trouxe a regra, né, que a gente chama de regra de Hutt. Ele fala lá que o orbital precisa ser ocupado de maneira a possuir o maior número de elétrons desemparelhados. Então vamos dar um exemplo para vocês aqui dos orbitais do tipo P, tá bom? Então a gente tem ali três orbitais, tá? Que é o Px, Py, Pz. E eu quero que você distribua dois elétrons para mim. Então vamos lá, usando o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hutt, você vai distribuir o primeiro elétron aqui, tá? E o que acontece? A regra de Hutt fala que os elétrons, eles querem o quê? Precisam ocupar o maior número de orbitais, né? De forma desemparelhada. O que significa isso? Significa que o elétron vai querer ficar só. Então, em vez de você colocar o elétron aqui com o spin para baixo, obedecendo o princípio da exclusão de Pauli, desculpa, você vai colocar o elétron aqui. Por quê? Porque eles querem ficar desemparelhados, eles querem ficar só, se possível. Como é possível, tem mais orbital do que elétron, você coloca ele só. E se não for possível, vamos dizer que eu quero que você distribua 4 elétrons agora. Aí você vai colocar mais um elétron aqui, seguindo a regra de Hutt, eles querem ficar desemparelhados. Aí você entrar no princípio da exclusão de Pauli no quarto elétron. O orbital cabe no máximo 2 elétrons com spin contrário. Se esse aqui está para cima, o próximo vai estar para baixo. Tá? Então aí você usa o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hutt. Tranquilo? Gente, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Distribua 5 elétrons nos orbitais P abaixo. Então vamos lá. Você vai distribuir o primeiro elétron. Aí beleza. Aí você lembra da regra de Hutt, os elétrons querem ficar desemparelhados, querem ficar só. Então, como tem 2 orbitais para ser preenchido, então você distribui um elétron aqui, outro elétron aqui. Aí você vai entrar agora no princípio da exclusão de Pauli. No orbital cabe no máximo 2 elétrons com spin contrário. Como já os elétrons estão com spin para cima, você tem mais 2 a distribuir. O próximo elétron vai entrar com spin para baixo e o próximo elétron vai entrar com spin para baixo. Com isso você utilizou a regra de Hutt e o princípio da exclusão de Pauli, tá bom?
E vamos lá, gente. Exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio tem distribuição eletrônica um s2. Eu quero que você identifique os números quânticos dos seus dois elétrons. Então, eu quero que você me dê o número quântico principal, o secundário, o azimutal lá, né? O spin e o magnético, tá bom? Então, me dê esses 4 números quânticos aí. Então, vamos lá, gente. O primeiro elétron dele, né, que a gente distribui com o spin para cima. Quais são os números quânticos dele? Vai ser esses aqui, ó. Vai ser o quê? O número quântico principal é 1, porque ele está no primeiro nível de energia, então vai ser 1. O número quântico magnético dele é 0, porque ele está com o subnível S, né? A gente lembra que S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. O número quântico dele magnético vai ser 0, porque ele só tem um orbital e o orbital central é 0. E o número quântico de spin dele vai ser menos meio, porque ele está com um elétron com spin voltado para cima. E agora, do outro elétron, gente, o número quântico dele vai ser bem parecido, mas vai ter a diferença no spin, tá? Os elétrons nunca podem ter os mesmos números quânticos. Então, como é que seria? O número quântico dele principal também continuaria 1, porque ele está no primeiro nível de energia. O secundário dele seria 0, porque o subnível é o S. O magnético dele seria 0, porque o subnível S tem apenas um orbital. Então, o orbital central recebe número magnético 0. E o spin dele seria mais meio, porque ele está voltado para baixo, tá bom? Então, assim, com isso você vê que os elétrons jamais podem ter os 4 números quânticos iguais, tá? Podem ter até 3 iguais, gente, mas o spin jamais será igual, tá bom, gente? Então, gente, é isso. Espero vocês terem ajudado. Eu sei que é um pouquinho chato esse assunto de números quânticos, tá? Tem que lembrar de várias coisas. Mas eu sei que vai ficar mais fácil quando a gente for resolver exercício. A gente vai colocar em prática tudo que a gente viu. E aí fica muito mais fácil. Colocando em prática, a gente aprende, tá? Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!